Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo muito bem, meu nome é Dimas. Sintam-se à vontade de mais um episódio do Universo Invasão. Nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante hoje, que são os vilões. Então fica até o final do vídeo, beleza? É isso aí, pessoal, e hoje eu tenho um convidado aqui comigo, o Renan, meu amigo Renan. Fala aí, Renan, beleza, cara? Beleza? A gente troca ideia o tempo todo. Pessoal, vocês não têm noção, é o tempo todo, né, Renan? É o tempo todo. WhatsApp, sobre filmes e séries, é muito bacana A gente mesmo. tenta pautar bastante as suas coisas que você fala aqui também. Da hora demais, cara. Meu, e esse assunto ele é muito interessante porque eu sou fascinado por vilões. Não que eu concorde, tá bom, pessoal, com que os vilões, enfim, com as atitudes. Mas é uma coisa que fascina as pessoas. Eu sei que isso não acontece só comigo. O que você acha, cara? Eu acho que toda boa história que precisa de um bom herói, né? Ele precisa de um bom vilão. Então, eu acho que é isso que fascina bastante. Bom vilão no sentido do Um personagem vilão, ser... Um vilão muito mal, ele é bom pro protagonista, né? Um bom antagonista pro protagonista. Verdade. Pessoal, antes de continuar esse vídeo, manda o seu like, a sua inscrição, compartilha esse vídeo com alguém aí, porque a gente está sempre batendo papo aqui sobre cinema, cultura pop no geral, e é um trabalho que eu tô adorando fazer com vocês. E deixa também nos comentários aí qual é o vilão preferido da sua vida, e deixa também que eu quero saber. Bom, o fato é que os vilões, como você disse, a gente não tem uma boa história de herói que não se estende só a filmes de herói. Pode ser, por exemplo, filmes de suspense psicológico, terror psicológico. Aqui nós temos o Hannibal Lecter, que é um vilão que a galera curte, que a galera adora. Eu tenho a máscara do Hannibal. Por quê? Porque vira um símbolo, né? Exatamente. Na verdade, o próprio filme do Silêncio dos Inocentes, vamos colocar aqui, é um filme que ele fez tão bom, né? O livro, inclusive, também foi tão bom que teve que ter o filme do próprio Hannibal, o filme dele. Né? Então, você percebe que ele foi essencial para poder caracterizar o Hannibal como você conhece ele hoje. E isso, cara, o que isso significou para o próprio Hannibal? Eu sou um vilão marcante, né? E todo mundo que olha para mim, não é que ele me venera, mas ele entende o meu lado e eu preciso mostrar o meu lado para ele. É um vilão, ele tem muitas camadas também, né? Tudo. Muitas camadas. Agora sim, esses vilões, ó, Darth Vader, até marcamos aqui, Thanos, Hannibal Lecter, Coringa, Lex Luthor, né? O que esses caras têm em comum, que eu acho assim? Uma das coisas, na verdade, alguns têm até um certo carisma, né? Se você pegar o Hannibal, por exemplo, ele tem um carisma, ele tem inteligência. Tudo que a gente está falando aqui, pessoal, de novo, não é porque a gente concorda com as atitudes do vilão, mas é para explicar o porquê que esses vilões eles viram símbolos, as pessoas usam camisetas, gostam realmente deles. O Darth Vader mesmo, né? Na minha época de Star Wars, quando eu era pequeno, ninguém queria ser o Jedi, cara. Todo mundo queria ser o Darth Vader. O legal é ser o Darth Vader. Eu tenho uma camiseta do Darth Vader, né? Então, cara, exatamente. Eu tenho a máscara também do Darth Vader. Uhum. Eu acho que o carisma é um fator, né? Sim. Por exemplo, o Lex Luthor é um vilão carismático. Sim. Ele fala muito bem. Vamos falando um pouquinho do Lex Luthor, por exemplo. Como é que você entende que existe um ser mais poderoso do universo, ou do mundo, vamos colocar do mundo só, né? Uhum. Um ser mais poderoso do mundo, inteligentíssimo também, como é o Superman, e tem o Lex Luthor, que não tem poder nenhum, mas é simplesmente... O maior vilão do Superman. O maior vilão do Superman. É o maior vilão do Superman. Interessante. O Coringa também é um pouco isso, né? Uhum. Porque o Coringa também ele é muito inteligente, Sim. sádico, simplesmente maluco. E o símbolo dele, que é o sorriso, né? Que tem várias formas ali de sorriso durante as décadas, mas é um grande símbolo também da cultura pop, o Coringa, e é um vilão muito perigoso e não tem poder. Com certeza. Então, se levar em consideração, o Batman também não tem, mas até aí o Batman tem aquele preparo, né? De artes marciais e tudo mais. Só que o Coringa ele é totalmente um antagonista do Batman. E o que seria do Batman sem o Coringa, exatamente, né? Isso que você falou é interessante, cara. Porque, por exemplo, quando eu penso falando de heróis, que eu não quero me estender só a heróis, mas falando de heróis, por exemplo, o Homem de Ferro, os vilões são chatos. Os vilões da história do Homem de Ferro. Então, uma boa galeria de vilões ajuda muito as histórias dos heróis, como a galeria do Homem-Aranha, de vilões do Batman, até do próprio Superman é legalzinho também. Mas... E você percebe assim que, por exemplo, nos filmes atuais até da Marvel, vamos falando um pouco realmente desses vilões de super-heróis, até porque quando a gente fala vilões, a gente pensa em super-heróis, né? Que não é
não são antagonistas. Mas nesse caso dos vilões da Marvel, por exemplo, muita gente falou, como é que funciona, né? Por que que o antagonista ele tem que ter os mesmos poderes do que o protagonista? Você tem, por exemplo, o Homem-Formiga. O vilão era o Jaqueta Amarela, né? E aí eles tinham poderes semelhantes. E o pessoal ficava entrando nesse mérito de que não faz sentido você ter um vilão que ele tem os mesmos poderes do herói, né? Então, cada vez mais as pessoas elas se interessam pelas histórias do vilão e pelas motivações. Qual que é a motivação de um, qual que é a motivação do outro? Qual que é a motivação do Darth Vader, por exemplo? Qual que é a motivação do Thanos, né? Por isso que o Thanos é um vilão tão interessante, porque qual que é a motivação dele? E outra, a gente consegue, com o Thanos, por exemplo, a gente consegue relacionar o porquê dele tá fazendo o que fez, né? O problema que ele queria solucionar. Eu acho que o fato maior é que o Darth Vader, tanto o Darth Vader quanto o Thanos, vendo aqui, eles têm um background, eles têm uma ideia por trás do que eles fazem. Entendeu? Eles têm. O Lex Luthor, ele odeia o Superman mesmo, acabou. Ele quer provar que o Superman, mesmo sendo fodão, ele não é tão fodão assim. Ele não é esse escoteirinho que todo mundo prega. O Coringa, por exemplo, ele quer provar que todo mundo, num dia de louco, pode virar um psicopata. Sim. Entendeu? Num mau dia pode virar um psicopata como ele. Verdade. Né? Então eu acho que esses vilões, o que eles têm muito em comum também é isso. Essa característica de ter algo por trás, além de só, eu quero matar você. Mas aí, por exemplo, a pergunta fica para você, o que faz um bom vilão? Né? O que você espera num vilão? Você espera que o vilão ele seja poderoso? Você espera que o vilão ele seja ardiloso? Você espera que um vilão ele seja inteligentíssimo? Eu, para ser sincero, eu gosto de todos, né? Essa situação assim. Um vilão muito inteligente, que ao mesmo tempo ele rivaliza, ou então um vilão que é mal só por ser. Né? Eu gosto disso daí, porque essa história de que o vilão tem que ter um background, não, às vezes é legal quando o vilão também ele é mal por ser. Não tem nada. Por exemplo, o Hannibal. Eu acho que o Hannibal, ele não tem um objetivo, claro, mas o objetivo, eu acho que ele gosta do perigo. Sim. Ele é o psicopata, né? Uhum. E ele curte perigo, mano. Ele curte fazer aquilo. Eu acho que essa é a principal motivação dele. Simplesmente ele gosta do perigo. Os próprios psicopatas, como você colocou, né? Eles são dessa forma. Então, eu gosto de ver esses filmes de psicopatas, até, por exemplo, naquele filme Seven, né? Que tinha o vilão lá, que ele queria ser pego, né? E ao mesmo tempo, no final, ele acabou vencendo, né? Desculpa, spoiler. Ele acabou vencendo de uma certa maneira, né? Assista, se você não assistiu, assista, que você vai entender o que eu tô falando, né? E você percebe qual é a motivação dele, porque ele só quer... Né? Só quer ter a existência dele ali e ficar pros anais ali, vamos dizer. Especialmente o psicopata e serial killer quer deixar uma marca, né? Isso, ele quer deixar uma característica. Ele quer falar serial killer, né? na verdade. Uhum. Que nem o Zodíaco que mandava cartinha pros caras pra aparecer, né? É incrível isso. Cara, agora nós temos os monstros também, que são vilões que marcaram a cultura pop. Por exemplo, Alien e Predador. Então... Cara, você quer um vilão tão marcante quanto um ser que entra aquela cena do facehugger é muito sensacional, né? Mas assim, que você tá numa nave, no meio do nada, de repente aparece tem um bicho dentro da sua nave que tá matando todo mundo aos poucos, né? Sim. É muito... É bizarro, né, cara? Sim, é muito bem construído. Assim, ele não tem motivação, não tem nada, ele só tá lá pra matar. É o que eu falei, né? É um bicho que parece ser irracional, né? Isso. Assim, eu acho que ele não é, porque eu acho que ele é um ser pensante, mas não é racionalidade dentro da situação humana, né? Uhum. É uma inteligência metafórica. Talvez instinto de sobrevivência até, no Pode caso ser. do Alien, né? Pode ser. Cara, é uma marca da cultura pop, não tem como negar o Alien, tanto o Alien quanto o Predador. O Predador ele é mais sádico. O Predador é mais sádico. Porque parece que o Predador ele gosta que nem aquele que eles soltam os humanos pra matar, né? Isso. Lá, que eles pegam um bonzão de cada área. Exatamente. É muito louco aquilo, exatamente. cara. Ele vem pro planeta Terra pra quê? Pra poder, né, caçar os seres humanos, pra né? poder pra zoar o esquema. Pensando no primeiro Predador, né, com o Arnold Schwarzenegger. Então, é muito nesse lado. Sim. Você mesmo tá usando uma camiseta de um vilão. Seria um vilão, cara? O Heisenberg se tornou um vilão ou um anti-herói? Vamos lá, se você analisando pelo fato. Se você não assistiu Breaking Bad ainda e não quer... galera, já deu, né? Pô, não dá, mas... Né? Mas vamos lá. O Heisenberg, ele tem uma jornada. Ele tem uma jornada meio Coringa.
É verdade, Né? cara. Ele tem uma É jornada Coringa, verdade. porque, tipo, ele começa tendo uma situação que ele quer, ele sabe que ele tem o câncer, né? E aí ele quer deixar todo o dinheiro pra família, quer juntar dinheiro e tudo mais, e aí ele vai passando por várias situações até chegar no Heisenberg mesmo que ele é, e quando ele abraça Um essa... abraço. Até que ele fala, eu gosto, eu faço Isso. porque eu gosto. Uhum. Seria considerado, inclusive, pessoal, essa camiseta aqui tem lá no site do Invasão HQ, tá? Ó o merchan. Já fazendo o merchan aí, se quiser, tá aí o link na descrição, vou deixar pra vocês. Cara, o Heisenberg é, cara, de série, vilão de série, né? Um cara que se transformou, que é o que o Coringa meio que fala, né? Todo mundo consegue ir com o gatilho certo virar alguma coisa. Eu não É sei, verdade. pessoal, ainda não chegou minha vez. Mas o que é, mas meu, o que Tomara é que não fascinante, tomara que não chegue. Mas que é fascinante o universo dos vilões é fascinante, né, cara? É o que eu falei. Para uma boa história, para ela poder se manter, é bom quando você tem um bom antagonista, né? Você tem um protagonista e você tem um antagonista. Agora, existem casos que você simplesmente não precisa de um antagonismo também. Né? Não precisa ter um vilão. Eu vou dar um exemplo aqui que eu tava pensando. Se você assistiu, se você não assistiu, assista o Ron Bugado. Ele tá na Disney Plus. Né? Ron Bugado é uma história de um robozinho que tem uma inteligência artificial, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. No final, o filme ele é muito bem feito, muito interessante, muito legal. Não dá spoiler. Uma história de amizade muito legal, mas eles colocam um antagonista. E você percebe que você fala, nossa, não precisava. Não precisava ter esse antagonista. Entendeu? Então, se você quiser entender o que eu tô falando, assista Ron Bugado, tá na Disney Plus. Rombogado, legal, fica a dica. Agora, antes de terminar, pessoal, deixa aí também nos comentários, na sua opinião, qual vilão que vocês mais gostam, gostar no sentido da figura do vilão, não de concordar com o que ele faz, Pelo tá? amor de Deus. Eles fazem coisas erradas mesmo. O Darth Vader exterminou galáxias, né, cara? De planetas, sei lá. Então não dá pra concordar com o que esse cara faz. É. Mas que a gente gosta desses vilões, a gente gosta, meu. É difícil evitar, né? Às vezes eu fico verdade. até meio assim, ai caramba, mano, por que eu gosto tanto do Darth Vader? O cara. Pô, né? Mas é lógico, né, pessoal? É a questão da ficção. Isso fica na ficção, beleza? E aí? Tem alguma. Só agradecer aí pela oportunidade. Imagina, Muito meu, obrigado. imagina. O Renan teve vindo aqui num episódio, pessoal. Então, quem quiser assistir também o episódio do Renan, o podcast, eu vou deixar também o link aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, pessoal. Até a próxima aí. É nóis.